Olá, eu sou o pastor Daniel, que bom você escolheu ouvir a palavra de Deus. Eu espero que essa palavra possa tocar o seu coração e trazer uma transformação na sua vida. Fique até o final, pois Deus tem algo especial para você. Se possível, curte, faça um comentário e até mesmo considere a possibilidade de compartilhar com seus contatos esta mensagem. Deus te abençoe. Nessa noite, irmãos, Deus quer falar conosco sobre o tema recomeçar ou começar de novo. Nós vamos ler o versículo 11 e 12 de Ruth 2, mas na verdade eu vou ministrar sobre a história toda de Ruth. Eu incentivo você depois a ler na sua casa esses 4 capítulos que contam a história, para que você possa ter detalhes maiores. É uma história bem curta, você consegue ler em apenas 10, 15 minutos. Diz o seguinte: Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Diga glória a Deus. Você pode se assentar. Irmãos, a história do livro de Ruth, ela conta uma história de amizade, uma história de companheirismo, uma história de 2 mulheres que conseguem superar tragédias e traumas da sua vida, uma história sobre recomeçar, uma história sobre novos começos. A história começa dizendo lá no capítulo 1, versículo 1, sobre uma mulher chamada Noemi. Noemi era casada e tinha 2 filhos e vivia uma vida tranquila, uma vida normal. Até que ela sofre agora o primeiro baque, a primeira tragédia, o primeiro revés da sua vida. Quando então a fome se instala naquela terra onde ela vivia, e por sobrevivência, ela tem que deixar sua família, tem que deixar os seus bens, e ir para uma terra distante, uma terra estrangeira. Irmão, só quem já foi morar numa terra estrangeira sabe como que é. Você tem que lidar com uma cultura diferente, lidar com idiomas diferentes. E agora a Ruth então tem que se estabelecer em Moabe. E ela vai devagarzinho organizando a sua vida. E quando ela vai se animando, sentindo que as coisas estão melhorando, um segundo baque, uma segunda tragédia acontece. Agora o seu esposo vem a falecer. E naquela época, irmãos, para uma mulher ficar viúva era algo realmente muito difícil. Não havia uma assistência social, não havia uma pensão que o marido podia deixar. Se a mulher não tivesse bem, se ela não tivesse filhos e netos para cuidarem, ela realmente estaria ali fadada a viver uma vida miserável. E após ali perder então o seu marido, Noemi começa agora a reerguer a sua vida com seus 2 próprios filhos. A situação começa a melhorar de novo, porque agora os seus 2 filhos vêm a se casar. Agora a família cresce um pouquinho. Agora já é Noemi, os 2 filhos e as 2 noras. Com certeza, igreja, Noemi começa a fazer sonhos que toda sogra com 2 noras tem. Qual é o sonho da sogra, irmãos? Os netos. Ela sonha com netos, ela sonha com as suas netinhas, é claro que ela sonha com isso. Mas passam 10 anos e nenhuma das noras se engravida. Até que, irmãos, veio agora uma terceira tragédia sobre a vida de Noemi. Agora os 2 filhos vêm a falecer. Agora somente fica aquela mulher viúva com 2 noras viúvas. É praticamente, irmãos, uma tragédia após a outra. É uma coisa atrás da outra que vai ali desanimando a vida de Noemi. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela faz questão de registrar os dias ruins que nós passamos. Nenhum de nós estamos isentos de dificuldades e adversidades, de vales que nós passamos pela vida, de tragédias, de perdas, de momentos de adversidade sobre nós. Dias que nós chegamos à conclusão que às vezes aquele investimento que nós fizemos, nós não vamos colher um resultado. O dia que você percebe que talvez ali você investiu todo o seu amor, o seu carinho num relacionamento com uma pessoa, você deu afetividade, você deu atenção, e aquela pessoa muitas vezes te trai, aquela pessoa te abandona, ela te larga, e tudo aquilo que você dedicou é perdido, irmãos, porque não volta mais. Carinho, abraço, tempo que você dedicou a alguém, você consegue recuperar? Não, foi embora. Dias que nós percebemos que tomamos uma decisão errada, e chegamos à conclusão que aquela decisão não foi a melhor decisão,
que eu não deveria ter mudado de cidade, que eu não deveria ter deixado aquele emprego, que era um bom emprego, mas talvez num momento de raiva, num momento num momento ali de tristeza, de insatisfação, eu abandonei. Momentos que nós reconhecemos que nós não tínhamos as condições necessárias para enfrentarmos aquele desafio. Tragédias. A vida, infelizmente, é feita de tragédias, que não são necessariamente, irmãos, uma culpa nossa, que nem tudo é uma maldição contra nós. É um acidente de trânsito, é uma enchente que vem na casa e leva embora todos os bens, é um neném que a mulher perde dentro do seu ventre. Dias que nós percebemos que nós estamos mais escravos do que nós imaginamos. Quantas vezes o filho chega para o pai e fala: pai, para de beber, e o pai sempre acha que pode parar a hora que quiser. Não, filho, eu tenho controle da situação, a hora que eu quiser eu paro. Mas chega o dia que ele percebe que ele na verdade é um alcoólatra, e ele está escravo daquele vício, e não consegue se libertar. Quantas vezes, irmãos, a nossa escravidão não é de um vício, mas é de uma pessoa, que nós sabemos que aquela amizade é uma amizade que deve ser desfeita. Noemi começou a viver, irmãos, essa situação, e a situação na vida de Noemi, irmãos, chegou até o ponto, que se você depois, como eu disse, ler toda a história, ela decide mudar o nome dela. Ela decide que o nome dela não vai ser mais se chamado Noemi. E ela fala: por favor, me chame de um outro nome. E o outro nome que ela escolhe significa amargura ou amargurada. Ela diz: a minha vida está amargurada, a minha vida está acabada. Então ela chama agora as suas duas noras e diz: olha, eu vou voltar para a região da minha família, para as terras, para a minha cidade natal. E ela diz então às suas duas noras, também viúvas, e diz: vão viver com a sua família. Uma das noras decide então deixar a sogra e voltar para a casa dos seus pais. Mas a outra nora, chamada Ruth, que vai levar o nome desse livro, diz: não, Noemi, eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar você, Noemi, desamparada como uma viúva, sem ninguém para sustentar você. E ali aquelas três mulheres, duas noras e a sogra viúvas, elas se abraçam, elas se choram. E ali, irmãos, nós temos uma das histórias, uns momentos mais lindos de toda a Bíblia, de companheirismo, de empatia um para o outro. E agora então Noemi e Ruth decidem voltar para Belém. Na verdade, para Noemi era uma volta, para Ruth era uma ida. E Belém significa a casa do pão. Esse é o significado da palavra Belém. E nós temos que lembrar, irmãos, que a Bíblia declara que Jesus é o pão da vida. Volte para o Senhor Jesus. Ele tem o pão que pode te alimentar. Ele é aquele que pode sustentar você para recomeçar a sua vida. Recomeçar, irmãos, é dar continuidade a algo que foi interrompido. O seu casamento pode ter sido interrompido, a alegria, o amor, o respeito. Talvez você, casado, até se assusta com você mesmo. Começam a pensar como que nós pudemos chegar a essa situação. Talvez hoje Deus te chama a recomeçar um sonho que foi interrompido. Essa situação de 2020, a alta do dólar, alguém que prometeu algo para você e não cumpriu, e você está tão desanimado, mas nessa noite o Senhor te levanta e diz: eu sou aquele que faz nova todas as coisas. Levante suas duas mãos e diz: Ele faz tudo novo. Diga mais forte: Ele faz tudo novo. Você que está aí acompanhando pela internet, escreva aí: Ele faz tudo novo. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Quantos creem nisso em nome do Senhor Jesus? Mas, irmãos, o nosso Deus também é Deus de novos começos. Porque vamos ser sinceros, nem sempre é possível recomeçar. Porque muitas vezes aquilo que foi interrompido não dá para começar novamente. Talvez foi interrompido um relacionamento seu com uma pessoa. Talvez ela já está com outra pessoa, com outra família. Até mesmo talvez a morte invadiu e levou aquela pessoa. Talvez você perdeu um bem, uma casa, um imóvel para quitar uma dívida, e aquela casa já está com outra pessoa. Mas, irmãos, seja um recomeço
ou seja, um novo começo. Ele tem poder, o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Com Cristo Jesus, nós podemos recomeçar, mas também podemos viver novos começos na nossa vida. Nessa noite, tome essa decisão. Admita, como Noemi e Ruth fizeram, nós precisamos viver o novo do Senhor. Tudo, irmãos, vai começar a partir daí. A partir do momento que você admitir que há uma necessidade de viver o novo, que há uma necessidade de deixar o passado realmente ser passado. Sabe, irmãos, enquanto nós ficarmos floreando a situação não vai resolver. Enquanto a gente ficar amenizando, não é bem assim, um dia eu resolvo isso. Não, irmãos, nós temos que admitir, eu preciso ser renovado pelo Senhor. Nós temos que admitir, irmãos, que a responsabilidade é nossa. Pare de ficar terceirizando a solução. Pare de ficar terceirizando, culpando os outros. O espírito, irmãos, de vitimismo tem travado milhares e milhares de pessoas. Tudo é sempre a culpa do outro, tudo é o outro. Mas é porque o meu chefe é assim. Esse chefe é muito difícil lidar com esse chefe. Porque aquela pessoa não sei o quê. Porque ninguém me ajuda. Irmãos, enquanto você ficar vitimizando a situação, você não vai resolver. Mas quando você admitir e disser, eu vou me levantar e com a força do Senhor, eu vou viver o novo, a unção de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. E não somente, irmãos, em grandes situações, mas em pequenas situações que aparentemente são menores, mas também são importantes. Admita e diga, olha, isso aqui não está funcionando. Às vezes, irmão, a gente tem medo de enfrentar as situações. Às vezes tem que olhar e dizer, sabe do que? Esse regime não está funcionando. Né, irmãos? Porque tem gente que faz o regime assim, né? O regime dele é assim, não, das 8 da noite até as 8 da manhã não como, né? Só que até as 8 da noite, ele come que nem um cavalo, né, irmãos? Às vezes tem que admitir. Às vezes lá na empresa, você que tem o seu negócio próprio, e talvez você teve uma ideia para melhorar as vendas e elas não cresceram. Seja humilde e admita, olha, esse processo de vendas não está funcionando. Esse esquema de estudo que eu inventei aqui não está dando certo. Essa amizade não vai dar coisa boa. Admita. Decida, irmãos, recomeçar ou começar de novo. Seja humilde e admita, não deu. Paciência. Tomei a decisão errada, não devia ter feito aquilo. Mas deixe passado ser passado e comece a olhar à frente aquilo que Deus tem para você. Você pode, irmãos, nessa noite trocar esse ponto final que você colocou na sua vida, numa área da sua vida, e com fé dizer, Senhor, apaga esse ponto final e coloca agora uma vírgula que diz, Ele faz tudo novo na minha vida. Quantos creem que Deus está apagando o ponto final que foi colocado? Tome essa decisão pela fé. Coloque agora esta vírgula e diga, Senhor, eu creio. O Senhor faz tudo novo na minha vida. Após, irmãos, admitir a necessidade de mudar, após tomar uma decisão de fazer daquele momento, o momento onde Deus iria operar o milagre, nesse dia mau, tome essa decisão. Agora vai ser a hora de conhecer Deus, de com Ele andar, e não somente de ouvir falar. Inicie um processo de mudança. Irmãos, quando nós começamos a caminhar no recomeço de um novo começo, tudo isso acontece através de um processo. Passo a passo, etapa por etapa, pouco a pouco. Recomeços e novos começos são alcançados através de um processo. Noemi e Ruth agora elas voltam para Belém. E a Bíblia diz que quando elas chegam é a época da colheita. E sabe, irmãos, o que Ruth vai fazer? Com humildade, com muito esforço, ela vai trabalhar na colheita. O trabalho mais simples que existia na época, o trabalho que menos pagava, o trabalho do salário mais baixo que existe. Mas aquela mulher Ruth está decidida a cuidar da sua sogra Noemi, está decidida a reerguer a sua vida,
e ela está disposta a passar por processos difíceis, simples, mas ela está em direção à sua vida, ao melhor do Senhor. Irmãos, o texto diz, como diz depois de você ler, ela trabalha com tanta determinação, que no primeiro dia de trabalho dela, os chefes ficam impressionados com ela. Ela não tira quase tempo para descansar, ela trabalha com muita determinação. Irmãos, Ruth foi promovida no primeiro dia de trabalho. Sabe, irmãos, porque Deus trabalha em processos em nossa vida? Tem bênçãos e milagres, irmãos, que Deus faz de forma de repente instantânea, amém, igreja? Mas existem muitas bênçãos que Deus trabalha através de um processo. Por que, pastor, Deus faz isso? Porque, irmãos, preste atenção, a nossa mente, nós queremos a bênção e um milagre lá no ponto final, o resultado alcançado. Só que Deus, irmãos, Ele não quer somente te dar a bênção que você precisa, Ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer te moldar, Ele quer trabalhar em você. Deus não é um gênio da lâmpada que dá algo e vai embora. Ele quer caminhar junto com você. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você experimente do amor. Ele quer te preparar para receber aquilo. Porque se você não for moldado, se você não for transformado e continuar com as mesmas raízes, os mesmos conflitos originais, a bênção chegará a você, mas em pouco tempo você perderá a bênção e voltará ao estágio anterior. Uma pessoa que tem uma grande dívida, qual é a mente dela? Qual é a solução da mente que ela pensa? Eu tenho uma grande dívida, se eu conseguir agora uma grande quantidade de dinheiro, eu vou dar uma zerada nas coisas. Só que se você não se tornar um bom administrador, você vai receber aquele dinheiro, ou você vai fazer um financiamento para ter aquele dinheiro, e mais cedo e mais tarde as dívidas voltarão todas novamente. A sua saúde física, Deus, irmãos, Ele pode te curar de forma instantânea, mas Deus também pode trabalhar você num processo, para você poder ter uma vida mais saudável, uma vida mais regrada, uma vida mais organizada. Porque se você não mudar a forma como você se alimenta, a forma como você cuida do seu corpo, Deus pode até curar aquela doença, mas mais cedo ou mais tarde voltará a ficar doente de novo. Jesus ama você. Eu vou repetir, Jesus ama você. E Ele quer cuidar e quer moldar você. Por isso, meu querido, seja humilde. Não permita o orgulho te dominar. Não seja apressado. E você já sabe o que você vai ouvir agora. Porque quem pula etapa, leva a tapa. Tome cuidado para não ser ansioso demais com os teus sonhos. A ansiedade cega a gente. A ansiedade faz a gente exercer uma força desproporcional. A ansiedade faz a gente ultrapassar limites. A ansiedade faz a gente ultrapassar os limites da ética, da conduta e do caráter. Mas também seja determinado. Começos, recomeços e novos começos não são fáceis, mas o Senhor será a tua força. Faz assim com as tuas mãos agora, Pai, eu quero orar. Seja a força do teu filho, da tua filha agora, Pai. Muitas vezes, ó Senhor, os recomeços ou novos começos nos assustam, Senhor, porque realmente exigem de nós humildade para aceitar o simples, muitas vezes o pequeno, Senhor. Ó Deus, ó Pai, esta bênção, Deus, ó Pai, que começará, Deus, ó Pai, talvez de forma tão simples, ó Pai, como foi para Ruth, um trabalho simples que pagava pouco. Muitas vezes, ó Pai, a grande transformação começará, Deus, ó Pai, num salário pequeno, num cliente simples, ó Senhor. Dá força ao teu filho, meu Pai, para perseverar e ser determinado. Renova as forças daqueles que estão sem forças agora, para dar a volta por cima, Senhor, e viver o novo do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aplauda glorificando a Ele. E quando, irmãos, nós admitimos a situação e começamos a nos mover e nos esforçarmos para recomeçar, a mão de Deus começa a se mover sobre nós. No versículo 3 do capítulo 2, aquele que está escrevendo a história do livro de Ruth, o autor agora ele usa uma expressão, porque ele quer mostrar agora que a vida de Ruth começa e Noemi começam a mudar. Até esse ponto eram tragédias e mais tragédias.
Até esse ponto era tudo difícil, as perdas, voltar para Belém, trabalhar no campo, trabalho pesado que pagava pouco. Mas no versículo 3 diz o seguinte: então ela foi, no capítulo 2, e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, e outras versões diz por acaso, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Ruth, irmãos, começa a trabalhar, e quando ela vai trabalhar, o encarregado começa a distribuir as pessoas nas terras que eles iam trabalhar. E o versículo diz aqui que casualmente ela vai trabalhar agora nas terras de um homem chamado Boaz. O autor está querendo sinalizar: Deus começou a fazer uma virada na vida de Ruth. E eu quero profetizar, nesta noite, neste dia, Deus começa a fazer uma virada na sua vida. E essa virada, irmãos, pode às vezes ser muito sutil, mas nós temos que ter a sensibilidade espiritual. Diga comigo: sensibilidade espiritual. Ruth começa a trabalhar nas terras de Boaz, mas ela não tem noção do que Deus está fazendo. E muitas vezes, irmãos, Deus está fazendo coisas tão grandes, mas nós não estamos percebendo. Ela chega em casa então, e ela começa a conversar com a sogra. E a sogra diz então: Ruth, aonde você trabalhou hoje? E ela falou assim: eu trabalhei na casa de um homem chamado Boaz. Quando, irmãos, Noemi, ela começa, e ouve agora que Ruth estava trabalhando nas terras de Boaz, Noemi começa a se alegrar, ela começa a pular de alegria, ela começa a festejar. Ruth não está entendendo nada. E Ruth fala para Noemi: por que você está tão feliz? É só um homem chamado Boaz. E Noemi diz: não, Ruth, você não está entendendo. Deus começou a mudar a nossa vida, Ruth. Você não foi trabalhar lá por acaso, não. Sabe por quê, irmãos? Com Cristo Jesus não tem coincidência, não. Quem tem Jesus está sempre vivendo a cristocidência. Deus está sempre no controle de todos os atos e ações e eventos da nossa vida. Você crê nisso? Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Jesus. Quem ama Jesus, levante a sua mão aí e diga assim: eu amo Jesus. Levante a sua mão e diga assim: Ele faz tudo novo. Havia, irmãos, um costume na época, que quando uma mulher ficava viúva, principalmente uma jovem viúva, a família do esposo falecido, ela deveria acolher aquela mulher viúva, e até mesmo preparar ali alguém para se casar com aquela mulher, para que ela não ficasse sem um amparo na sua viuvez, e até mesmo para gerar filhos e dar continuidade à família. Ruth não sabe, mas Deus já estava organizando a vida dela. Ruth começa a trabalhar nos campos de Boaz, e Boaz era da família de Noemi. Boaz era parente da sogra. Então Noemi começa a dizer: Ruth, sabe o que Deus está fazendo? Deus já preparou aquele que vai resgatar a sua sorte. Deus já colocou alguém que vai tomar você, Ruth, que vai cuidar de você. Sabe, irmãos, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Tenha sensibilidade. Deus, Ele vai trabalhando aos pouquinhos. Tem curas, irmãos, que Jesus faz assim instantâneas. Tem curas que você vai começar agora a sentir melhor um pouquinho hoje. Amanhã você vai sentir um pouquinho melhor. Outro dia vai sentir um pouquinho melhor, até que essa dor vai sumir do seu corpo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Às vezes Deus vai começar com um pequeno serviço, que vai te levar para um outro serviço, que vai te levar a um serviço maior. Algo começando pequeno, mas seja sensível, não despreze as pequenas coisas. E Deus manda dizer mais uma vez: eu estou começando a fazer uma virada na sua vida. Mas seja sensível. Noemi, irmão, celebra. Pela fé, ela já começa a acreditar que o milagre já aconteceu. Sabe, irmãos, há um ditado no mundo que diz: não cante vitória antes da hora. Mas crente pode cantar vitória antes da hora sim, porque ele já tem a certeza da sua vitória. Eu posso ouvir glória a Deus por isso. Noemi e Ruth começam, irmãos, a celebrar. E se você lembra, irmãos, no começo desse mês de outubro, na ceia de outubro, Deus nos deu uma palavra. E quando eu estava lendo esse texto e eu vi Noemi e Ruth pulando, celebrando e se alegrando, Deus me lembrou da palavra que Ele nos deu. E Ele nos deu uma palavra que neste mês famílias iriam se reunir, e elas iriam abraçar uma outra, e iam começar a pular de alegria, dizendo: Ele fez, Ele fez, Ele fez. Celebre cada vitória que Deus te dá, irmãos. Porque num processo de recomeçar, de novo começo,
O processo ele é longo, ele é difícil. Então cada vitória que você tiver, celebre muito. Se você já está 5 dias, 10 dias sem tomar aquela bebida, celebre. Porque hoje são 10 dias, daqui a pouco serão 90 dias. E você vai dizer, já fazem 20 anos, 30 anos que Jesus me libertou. Não tenha vergonha, não se sinta mal. Talvez a tua oferta aos olhos dos outros podem ser pequenas, mas Deus já está movendo. Celebre o que Deus está fazendo. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. E no processo, irmãos, para a gente recomeçar ou começar de novo, nós temos que entender que nós não vamos conseguir sozinhos. Não se levante sozinho. Noemi precisou de Ruth. Ruth precisou de Boaz. Um foi ali cooperando e ajudando o outro, até que Deus fez a grande obra, irmãos. Preste atenção nisso, olhe para cá. Ruth foi conhecendo Boaz, e Boaz realmente ali foi o resgatador de Ruth. E eles se casaram, e não somente se casaram, mas tiveram um filho. E aquele filho que Ruth gerou, irmãos, de Boaz, foi um marco do novo começo e do recomeço na vida de Ruth e de Noemi. Aquele filho que nasce agora é o símbolo que elas não ficariam mais desamparadas, aquelas duas viúvas. Só que o nosso Deus, irmãos, Ele sempre faz mais do que nós imaginamos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. E eu quero declarar, Deus vai fazer muito mais do que você está imaginando. O que você consegue sonhar ainda é pouco. Eu vou repetir, o que você consegue sonhar ainda é pouco. Ruth não somente casa, tem amparo. Ruth não somente tem um filho, mas esse filho chama-se Obed. Quem é Obed? Obed se torna o avô do rei Davi. E Jesus vem da linhagem de Davi. Duas mulheres viúvas numa terra estrangeira, na miséria, desamparada, sem esperança de vida, aonde talvez um dia elas ou outras pessoas colocaram um ponto final. Jesus mudou a história. Jesus apagou aquele ponto final e colocou uma vírgula e disse: eu faço tudo novo na sua vida. Quase 3.000 anos depois, nós estamos contando a história de aquelas duas mulheres. Há 40 anos atrás, havia um ponto final na minha família. A minha família estava destruída, não tinha esperança. Meu pai desempregado há muitos meses, com filhos pequenos. Meu irmão desenganado pelos médicos. Minha irmã, pastora Rose, e meus pais estavam envolvidos com espiritismo, magia negra, essas coisas. Minha irmã Rose era a pessoa que era usada pelos espíritos, sempre vivendo ali um grande tormento. Minha irmã Rose, pastora Rose, hoje nossa igreja, chegava na porta, na esquina da igreja, travava suas pernas. Primeira vez que ela entrou na igreja, ela entrou carregada, porque ela nem conseguia andar, de tanta a possessão maligna que havia sobre ela. Não tinha esperança, não tinha uma luz no fim do túnel. Mas um dia a minha família conheceu Jesus, e Deus usou esta igreja para ser um instrumento. No mês que vem nós vamos celebrar a nossa igreja. Por quê, pastor? Não é Deus quem faz a obra, sim, irmãos, é Deus quem faz a obra. É Deus que cura, que liberta e restaura. Amém, irmãos? A glória é sempre a Deus, somente a Ele, a adoração é a Ele. Mas Ele usa instrumentos. E Deus usou esta igreja para resgatar minha família. Hoje, 40 anos depois, mais de 30 pessoas da minha família pertencem aqui à nossa igreja do Iguatemi e estão servindo ao Senhor Jesus. Há pastores, há líderes de células, há líderes de louvor, diáconos, todos os ministérios que você pode pensar e imaginar. Tem alguém na minha família servindo ao Senhor Jesus. Deus mudou a nossa história e Ele pode mudar a sua história. Olhe as pessoas que Deus colocar na tua vida como um presente dEle para mudar a sua história. Não despreze aqueles que Deus vai usar. Sabe, irmãos, muitas vezes a pessoa está lá no fundo do poço e Deus diz para ela: eu vou tirar você do fundo deste poço.
Aí Deus manda alguém com uma corda e ela não sobe na corda, porque ela não, Deus é que vai tirar eu do poço aqui. Não, Deus vai tirar, irmãos, mas Ele vai usar alguém para jogar a corda para você. Eu quero declarar que Deus vai colocar uma pessoa em teu caminho que vai mudar a tua sorte. Uma pessoa que vai te indicar, não sei para quem Deus manda dizer, uma pessoa que vai falar sobre você, uma pessoa que vai referendar o teu nome. Deus pode usar uma célula, o líder de uma célula, um anfitrião. Deus pode usar um amigo, Deus pode usar um parente, Deus pode usar pastores e líderes, Deus pode usar profissionais também, irmãos. Não despreze as pessoas que Deus pôr no seu caminho. Pode ser um psicólogo, um terapeuta, um médico, nutricionista, um coach, um mentor, mas não rejeite os caminhos que Deus usar para recomeçar a sua vida. E não somente seja sensível àquilo que Deus vai usar, quem Deus vai usar, mas eu quero também incentivar você a ser um resgatador na vida de outros. Que bom que você ficou até o final, espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. Temos outras mensagens que também podem ser usadas por Deus para transformar a sua vida. Considere também a possibilidade de curtir, deixar um comentário e até mesmo compartilhar com os seus contatos. Deus te abençoe.